Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. O pentecostalismo clássico que conhecemos é fiel ao padrão bíblico quanto ao dom de línguas. O pentecostalismo clássico é a ideia de que quem é batizado com o Espírito Santo precisa falar em línguas e tal. Isso está em conexão com a verdade das Escrituras? Sejam bem-vindos, eu sou o pastor César Cavalcante e está no ar mais um podcast Mostra o Texto. E nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Agora que a gente está... Eu sou novo nesse negócio de YouTube, a gente é sempre do rádio, né? Então, já estão dizendo para mim que eu tenho que falar logo no começo. Se você gosta de conteúdo de qualidade, se inscreva nesse canal, dá um like. A gente podia estar matando, roubando e destruindo, mas estamos aqui humildemente, ou quem sabe fazendo investigações à noite, mas estamos aqui humildemente. Mas estamos aqui humildemente pedindo para você se inscrever nesse canal e também ativar o sininho das notificações, porque conteúdo, falando sério agora, conteúdo sério de valor como esse, é de segunda a sexta, às 11 da manhã, horário de Brasília, e às 2 da tarde. Na técnica, sofrendo junto comigo, está aqui o Cláudio, e você pode participar comigo ao vivo, mandando o seu áudio pelo 97417-4129, a forma de você participar ao vivo comigo, 97417-4129. E aí, o pentecostalismo clássico, como conhecemos, é fiel ao padrão bíblico quanto ao dom de línguas? Por exemplo, a atualidade dos dons, por exemplo, a ideia de que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas, isso está em conexão com as Escrituras? Bom, para debater esse tema, estou recebendo hoje, mais uma vez essa semana, aproveitar que ele está aqui em São Paulo, andando pelas terras paulistas, o professor Matheus Rangel, que hoje veio bem acompanhado, veio com a esposa, com a filha ou filho? Minha filha. Com a filha. Então, bem-vindo, professor Matheus, muito bom te receber mais uma vez. Muito obrigado, pastor César, pela concessão desse espaço aqui, a segunda vez essa semana, né? Muito obrigado mesmo por ter nos acolhido aqui. Também o pastor Ezequiel, que está bastante estiloso hoje ali, né? Eu vi que está no estilo besourão. E é uma honra poder estar aqui para debater esse tema, um tema que eu gosto muito de falar. E sobre línguas estranhas, eu tenho, além de um artigo longuinho, escrito num livro meu de apologética, também tenho um artigo específico sobre as 3 camadas das línguas estranhas, que foi um artigo pedido pelos nossos assinantes. Eles pediram, professor, faz um artigo sobre a língua estranha em todas as suas instâncias. E assim, aí eu investiguei o texto, vi 3 camadas lá. Então, apesar de estar hoje numa igreja batista, eu nasci na Assembleia de Deus, e creio muito nessa situação das línguas. Será um prazer defender hoje aqui. Para debater esse tema, que vai discordar de tudo que o pastor Matheus Rangel fala, estou recebendo aqui um amigo, que é o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No lance das denominações, nós estamos em lados opostos do tabuleiro, mas temos uma amizade de alguns anos já. Ezequiel, muito bom te receber, muito bom te ver depois de algum tempo. Seja bem-vindo, e agora na versão 2025, né, de óculos escuros, tal, tudo mais. Bem-vindo. Muito obrigado, César, obrigado, Matheus. E assim, já vamos começar dizendo assim, eu tô com óculos escuros porque essa noite eu tive uma visão e uma luz maior que o sol falou comigo dizendo, abandone Ellen White. E daqui 3 dias vocês vão ver o resultado. Vocês vão ver o resultado. A Nania já está chegando. O pastor César vai me batizar. Eu vou chegar lá na sua casa e falar, irmão Ezequiel, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho por onde vinhas, me me vai viu. acontecer daqui pra frente. Brincadeira. Eu tive um probleminha no olho
pouco estranho. E, inclusive, eu saio daqui do podcast hoje e vou direto pro oftalmologista para dar uma olhadinha. Por isso que eu tô, assim, estiloso, né? E vamos aqui hoje conversar não para julgar o pentecostalismo, quem somos nós, né? Um movimento gigantesco que, a despeito de problemas e defeitos, tem muitos frutos positivos para o reino de Deus. Contribuição gigante. A gente, inclusive, o adventismo nasce um pouco no seio metodista, né, com a Ellen White em relação ao metodismo, e que também é um grande berço do pentecostalismo, né? Tem muita gente que esquece essa conexão. Verdade. O adventismo se relaciona muito mais com o pentecostalismo, de certa forma, do que com o calvinismo e outras tradições cristãs. Ainda assim, a gente discorda um pouco em relação a alguns aspectos da crença pentecostal sobre o dom de línguas, mas vamos fazer isso com muito respeito, muito carinho pelo Mateus e por todos os pentecostais que estão nos ouvindo. Bom, uma pergunta que não, só para nortear aqui, Ezequiel. O adventismo atual, ele é cessacionista? Ele acredita que os dons, tipo dom de cura, dom de línguas, isso aqui, ainda funciona? A relação do adventismo com isso é um pouco complicada, César, porque assim, a gente teoricamente é continuista, a gente crê que os dons continuam, existem e tudo mais. Mas teoricamente, você falou? Teoricamente, porque o que acontece? O adventismo vê um pouco com reserva a exploração da ideia do milagre, por exemplo. Essas igrejas que têm esse foco, olha, vem, vai fazer um milagre, vai acontecer, e tudo foca em torno do milagre, e um pouco em relação ao dom de línguas também, como a gente vai ver. Atual. Isso, então a gente tem um pouco de tensões dentro do adventismo a esse respeito. Professor Mateus, o pentecostalismo, tal qual conhecemos aqui no Brasil, a linha ortodoxa, vamos assim dizer, a linha clássica do pentecostalismo, aquela que crê que o dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda bênção depois da conversão, não sei o quê, é fiel ao padrão bíblico? Eu acredito que sim, não só fiel, como talvez a única que dá espaço a essa parte da Bíblia que fala sobre a presentificação dos dons na nossa era. Inclusive, eu trouxe aqui para iniciar uma citação das Assembleias de Deus estadunidenses no livro O Pentecostal Reformado, de McAllister, onde diz mais ou menos assim, né? Todos os crentes têm o direito e devem ardentemente esperar e sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa experiência normal de todos na igreja cristã primitiva. Com ela vem a capacitação poderosa para o serviço, a concessão dos dons e seu uso para o trabalho no ministério. Tal experiência é distinta e posterior à experiência do novo nascimento. O batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pela evidência física inicial do falar em línguas, conforme a capacitação do Espírito Santo. Então, um documento oficial da igreja, né, pentecostal, o qual eu faço juiz a essa situação. É uma experiência posterior ao novo nascimento. Os cristãos têm o direito e devem buscar. É uma situação bíblica, capacita para o serviço cristão e a evidência inicial é o dom de línguas. Então, assim me posiciono. Ok. Ezequiel. Bom, a despeito de ser muito interessante a posição pentecostal, ela implica algumas questões assim que a gente julga bem problemáticas. O primeiro ponto é assim, um padrão de dom de línguas para a determinação de quem tem o batismo no Espírito Santo ou não, ela não só é complexa do ponto de vista atual, assim, vamos entre nós aqui, quem fala em línguas tem o batismo do Espírito Santo, quem não fala não tem. Isso já é um problema, mas mesmo no padrão bíblico, você percebe que existem muitas figuras bíblicas que foram cheias do Espírito Santo e nunca falaram em línguas, e provavelmente a maior delas o próprio Senhor Jesus, mas não somente. Outro ponto todas as pessoas que se convertem de alguma maneira e têm uma experiência real com Deus no novo nascimento, é difícil dizer que elas não têm o batismo no Espírito Santo, porque de certa forma elas são batizadas em nome do Espírito Santo, caso elas sigam o modelo de batismo conforme Mateus capítulo 28 diz. Todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence, que nos consola, de maneira que vamos trabalhar com a hipótese de que eu tenho uma profunda convicção dos meus pecados, eu tenho um arrependimento dos meus pecados e experiências genuínas de amor e fé e missão. Mas eu não falo em línguas
por sensibilidade minha ou por não receber realmente um dom externo a mim. Isso realmente me faz não ter o batismo no Espírito Santo? E como que se julga isso? Uma boa pergunta. É uma questão complexa, entende? E além de tudo, as interpretações em torno do dom de línguas, elas muitas vezes focam ali a experiência de Paulo em 1 Coríntios capítulos 12 a 14, e eu acho que existe, eu até discordo de algumas pessoas que entendem que o dom de línguas pentecostal é um dom demoníaco, ou é uma contrafação, é uma coisa horrível. Embora alguns adventistas... Alguns adventistas defendem isso, e eu acho isso, inclusive, muito errado. Porque a gente não consegue julgar o coração e a experiência e o motivo e por que a pessoa faz aquilo ou não faz aquilo. Então, eu discordo disso. Mas o padrão bíblico do dom de línguas é o dom de línguas estrangeiras, vamos colocar dessa forma, que é o paradigma de Atos capítulo 2. Então, eu acho que esse dom de línguas estrangeiras, por exemplo, ele é ausente no movimento pentecostal em ampla medida. E aí me faz questionar um pouco. Opa, peraí, você tem uma coisa muito clara na Bíblia em que o Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas estrangeiras. Isso não está presente. Aí um aspecto obscuro da teologia de Paulo, que também é questionável. O que é aquele mistério que edifica a si mesmo e não aos outros? Por exemplo, se eu falar glória a Deus aqui em finlandês, eu estou edificado, mas vocês não, e a mente fica infrutífera. São discussões complexas em relação a isso. Então, em função disso, a gente vê com certas reservas e também uma certa manipulação emocional que existe no mundo pentecostal, de que se você simplesmente falar coisas da sua própria cabeça, e aqui eu não desejo desrespeitar, mas esses labachúrias da vida, que muitas vezes se usa como exemplo, né, do dom de línguas. Muitas vezes é algo que estimula a pessoa a falar qualquer coisa em nome de uma experiência, e a gente não vê isso de forma muito positiva. Pastor Matheus. Vamos lá, eu acho que tem 3 pontos muito importantes aqui que ele citou, né, e que estão no ápice da discussão. Primeiro ponto é quem fala em línguas não pode ser batizado com fogo. Ou seja, se a pessoa não fala em línguas, ela não foi batizada com fogo. Nós fazemos uma diferenciação muito importante. A língua operando nessas 3 camadas. A primeira camada da língua, digamos que é o dom, ou seja, o dom de línguas. Quando a pessoa tem o dom de línguas, ela não necessariamente precisa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu já começo fazendo frente a alguns pentecostais que não se informam muito sobre a sua própria doutrina. Interessante. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de línguas, ela vai receber uma mensagem codificada e ela precisa da interpretação que Deus vai dar a ela ou a outra pessoa. Então, o que o dom opera? Ele carrega uma mensagem que precisa de interpretação. Inclusive, se fosse estrangeira, o termo grego ali seria tradução e não interpretação, né? Certo. Isso é algo bem interessante também. O outro ponto, a Bíblia fala sobre orar no Espírito para a edificação própria. Muito parecido com o que Paulo, em Judas verso 20, muito parecido com o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, sobre falar em línguas espirituais para, né, que são mistério, inclusive, para a edificação própria. Então, parece-me que existe aqui uma segunda camada, a camada da oração em línguas. E aí a terceira, que é essa que a maioria das pessoas se informa e tem conhecimento, é a língua como evidência do batismo com o Espírito Santo com fogo. Nessa questão da língua como evidência, nós temos um ponto interessante aqui. A evidência do batismo é atestada em Atos capítulo 2, verso 3 e 4. Também temos isso atestado em Atos 10, 46 e 19, 6. Como é que funciona isso, professor? Da seguinte maneira. Todas as vezes que ocorreu, aqui eu registrei, né, tem uma tabelinha aqui, onde você tem a pessoa recebe o Espírito Santo e fala em línguas. Em Atos 2 tivemos isso. Em Atos 10, 46, Cornélio recebe o Espírito Santo, fala em línguas e profetiza. Nós temos 2 manifestações que ocorrem toda vez que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. A primeira é comum a todos eles. E a segunda, ela é muito incomum. Ou seja, em Atos capítulo 2, por exemplo, nós temos eles falando em línguas, né? E acontecendo um milagre na audição que as pessoas vão ouvir em línguas estrangeiras. Aí nós temos já, quando chega a questão do... Mas em Atos 2, a língua que eles falam ali é idiomática ou não? Não. Porque é inteligível. Isso, ininteligível. Eu posso até, inclusive, depois, né, tratar desse ponto. Mas como é que eu vejo? Por exemplo, até deixa eu ver se eu acho aqui. Quando ocorre a manifestação igual, ou seja, em comum com todos eles falam em línguas. Atos 2, Atos 10, Atos 19. A manifestação subsequente é o seguinte, em Atos 2, a compreensão direta no ouvido
dos presentes, né? Em Atos 10, você vê que depois de falar em línguas, eles passam a magnificar a Deus. Então já não tem assim um efeito interpretativo no ouvido, tem uma magnificação a Deus. E em Atos 19, eles profetizam. Então, quando nós fazemos a acurácia desses textos na hora de compreender essa abordagem, nós chegamos a essa conclusão. Então, só para poder fechar essa parte, eu vejo que na Bíblia nós temos essas 3 camadas. E aí, quando ele fala, né, sobre nós somos batizados com o Espírito Santo, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que a teologia pentecostal ela faz uma diferença do batismo no e o batismo com. Né? O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, que são objetivos realmente totalmente diferentes. E por último, eu também devo dizer que sim, reconheço os exageros, reconheço que não edificam em nada, reconheço que hoje em dia você consegue ver, inclusive muitas páginas que fazem esse desserviço na internet, no Instagram, propagam ambientes de igrejas pentecostais totalmente escandalosas, que criam uma roupa esquisita para si, que tem um comportamento totalmente inadequado, que desonram o pentecostalismo. Assim como, acredito, né, e eu já vi também, movimentos partindo da Adventista que desonram a igreja adventista. Claro. O senhor acabou de dizer que não taxa essa situação como demoníaca, mas como uma questão emocional, né, da pessoa, manipulação e tudo mais. Então é isso, né? Em linhas gerais, eu também reconheço esses exageros. Ezequiel. Perfeito. Na verdade, assim, existem 3 esferas complexas nessa discussão, que é a esfera divina, a esfera satânica e a esfera humana. E cada uma dessas questões são complexas, né? Porque, por exemplo, sem sombra de dúvida, o dom de línguas no livro de Atos, ele é absolutamente importante para estabelecer algumas questões, que inclusive tem que ver com essa noção de que o Espírito Santo desce em Jerusalém e vai capacitar os discípulos a pregar sobre todo o mundo. E obviamente que se o dom de línguas não existisse nesse contexto, você teria um absoluto problema missiológico posto, né? Porque você tem que evangelizar o mundo e você não fala língua. Não, peraí, deixa eu estudar uns 10 anos aqui, cada língua aqui. Isso, né, é uma questão bem interessante, assim, se você for parar para pensar, de uma utilidade absolutamente evidente, tremenda e tudo mais. Entretanto, explicações do tipo assim: acontece um milagre na fala ou na audição. É um tipo de detalhe que a gente pode ter, mas que não está presente muito claramente no texto. Outra coisa, ainda que se pudesse pensar assim, que os discípulos falaram línguas ininteligíveis e, de alguma maneira, o Espírito Santo traduziu essas línguas no ouvido de quem ouviu e aquilo se tornou inteligível e gerou magnificar a Deus e profecias e etc. Esse também é um tipo de padrão que a gente não vê praticamente em nenhum tipo de culto pentecostal. Claro, isso é uma questão difícil de apontar, porque a igreja atual ela não é uma manifestação perfeita da igreja primitiva. Uhum. Então, também não tem passar a roupa de alguém na outra pessoa e ficar curada, até porque o pastor Matheus podia colocar a roupa em mim e eu já ser curado do meu olho aqui também, né? No oculista agora, né? Exatamente. Exato. Então, a gente tem que ter bom senso de entender que, por exemplo, assim... Mas você crê que isso pode acontecer ou não? Claro que pode, óbvio. Sem sombra de dúvida. Deus é absolutamente soberano e todo-poderoso para conceder milagres e curas e situações extraordinárias, tais quais o relato bíblico diz, e até coisas além, conforme o próprio Jesus ensinou, não é verdade? Então a gente entende toda essa esfera. Por um outro lado, se atribui muitas vezes assim coisas diabólicas, né? E aqui é uma coisa assim muito difícil. O diabo é um enganador por excelência, o diabo se traveste de servo da justiça, de servo de luz, e etc. e tal. E o cristão, às vezes, ele tem um pouco essa sensação que tudo aquilo que não é comum a ele, que não é da crença dele, é uma influência satânica. E eu tenho muito temor de atribuir esse tipo de coisa ao pentecostalismo, a despeito dos exageros, ou dos problemas, ou das questões ruins. E o lado humano é sempre um lado difícil, né? Porque quando você estabelece um dom de línguas como uma coisa importante dentro de uma comunidade, como a língua também é uma coisa muito natural do ser humano, a gente fala, das características principais expressar o nosso pensamento, o nosso coração através da fala, é um dom muito facilmente manipulável, e não só de fora, para alguém dizer assim, eu fale você em língua, e a pessoa fala qualquer coisa e ela se sente ali, mas a própria pessoa manipular ela mesma, ou ela diz assim, olha, eu vou falar aqui algo e vou imaginar na minha cabeça que Deus falou algo para mim,
E isso não é assim também que funciona, né? Eu acho que outros dons também são manipuláveis. Você consegue manipular a profecia, consegue Perfeito. fingir que teve discernimento, Perfeito. consegue, né, fingir que teve interpretação, Perfeito. até a cura. Entendeu? Dependendo da efeito maneira placebo, com que você... perfeito, né? perfeito. O efeito placebo. Então, assim, quase que todos os dons, de alguma forma, são passíveis de falsificação e isso não inutiliza a genuinidade. Não, Mas agora a pergunta é, já que é possível fraudar, significa que é falso? Não, ao Tudo contrário. significa que Você o... pode fraudar porque tem o verdadeiro, né? Exatamente. Eu vejo desse ponto. Eu acho que até a gente falou sobre isso antes Não, de ontem. perfeito. Vamos então estabelecer que existe um dom verdadeiro. Você concordaria, Matheus, que o dom de línguas ele teria que ser mais na direção da língua estrangeira ou não, em função de desenvolvimentos da história da igreja? Já tem cristãos no mundo todo. Sim. Isso é menos importante do que era no começo e hoje as línguas estáticas tomam um pouco a precedência? Não, eu consigo dizer o seguinte. Eu vejo na história da igreja línguas estrangeiras. Na Bíblia, vou até ser bem sincero, em momento nenhum eu vejo saindo da boca dos falantes em línguas estrangeiras. E aí, se me permitir, eu exponho. Mas lá em Atos 2, por exemplo... Como que você vê? Sim, isso, exatamente. É o que acontece. O doutor Cássio Murilo, especialista em exegese da USP, gosto muito dele, ele fala o seguinte, né? Que na hora da gente analisar um texto, a gente tem que fazer a delimitação da perícope. Coisa simples, que a gente já conhece. Uhum. Na perícope, como é que você entende que uma perícope iniciou e fechou? Ela geralmente traz elementos do cenário, ou seja, onde aconteceu, traz elementos dos personagens, do movimento e tem sempre uma palavra-chave. O início e final da fala também. Exatamente, Isso. o início e o final. Tem uma conclusãozinha ali. Quando a gente olha para Atos 2, detalhe, esse preciosismo não é visto em qualquer autor. Lucas, Paulo, o escritor os Hebreus, são autores que usam dessa característica. Em Atos 2, do 1 até o 4, a gente consegue perceber uma microperícope. Qual o local que eles estavam? Primeiro ponto, né, o cenário, o local. Cenáculo. Qual a posição deles? Eles estavam assentados. Qual a manifestação que ocorreu ali? Línguas. Não sabemos exatamente. Aqui ainda não tinha dito, né? Qual era a natureza da língua. Qual a comparação que essa língua é feita? Como que de fogo. Fogo não fala inglês, português, nem nada. Pelo contrário, se a gente for estudar a alquimia antiga... São duas línguas. Uma é que e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo que pousou sobre cada um deles. Isso aí é uma língua... parecendo um fogo visível. Não é a língua que eles estão falando. Então, aí a próxima detalhe. e todos passaram a falar em outras línguas. Então tem duas línguas, aí a palavra é a mesma, mas parece que uma é visível em cima da cabeça deles e outra eles estão falando. Não uma porque chama, né, a de uma palavra vela, vistas, isso, a alguma palavra coisa assim. vistas ali, pastor César, não deve ser levada em consideração visual. Ela deve ser entendida como um sentido de foram testemunhadas, foram avistadas, foram percebidas. Entendeu? Tanto que o verbo ali, ele não é esse verbo de enxergar, mas o verbo de perceber, eido. Então tem essa diferença. Então, mas o epi, ali o prefixo, o epi que aparece lá, fala sobre. que é em cima deles. Exatamente. É tipo assim, ó, está sobre essa multidão, essa manifestação, esse movimento. Não necessariamente em cima deles, entendeu? Senão deveria ser hiper, não epi. É que epi, por exemplo, epitáfio, é a pedra que fica em cima do túmulo. Exatamente. Epílogo é o que vem primeiro em cima do texto. Exatamente. Epifania já não é. Epifania seria a manifestação que vem acontecendo à vista de todos. O epitáfio é aquilo que deve ficar à vista de todos. A pessoa morta está embaixo. O nome dela, a coisa está à vista de todos. Que epifania, o senhor é professor de grego? É que epifania, eu não sei se é esse prefixo, porque o epifania... porque vem de fané, que seria da ideia de fanorese, de manifestação, e epi. Mas voltando. Você entende que eles ninguém enxergou línguas de fogo? Porque imagina isso também, não tanto pegando a questão do grego. Imagina Deus vai lá, pega como se ele fotografasse uma língua, colocasse uma imagem de fogo nela e aparecesse em cima da cabeça de cada um. É muito risível isso, né? E eu percebo que a ideia ali é realmente de que foram avistadas, percebidas. Todo mundo está percebendo o movimento de uma linguagem que é entendida como fogo. Ou seja, por que o fogo? Aí, né, inclusive o pastor César discorda desse ponto, eu entendo por conta de Mateus 3:11 e também a gente pega como que eles entendiam fogo naquele tempo, os estudos de alquimia mostram que a principal característica do fogo era queimar e se espalhar. E parecia realmente algo que queimava dentro deles pela emoção que eles estavam manifestando. No verso 11 fala que eles pareciam bêbados, andando de forma cambaleante. E, de fato, depois vai dizer que pousou sobre cada um deles, indicando uma espécie de espalhar,
E então, para mim, o pousar fogo... sobre canoeiras, qual que é essa ideia? Porque foram vistas. Você falou, não é vistas, não é literal. Exato. Tá. Mas sobre, que é o epi, cada um deles pousou. Tem esse termo lá, Sim, no pousou, sim, né? sim. Eu não lembro como é que fala em grego. Não, ali é o catabaino, né? É isso aí. Ali a questão é a seguinte: quando a língua vem descendo sobre eles, é justamente porque eles entendem como movimento divino. Uma coisa que eles esperavam vir do céu, que veio sobre eles. E Mas aí, como que isso te ajuda a se desvencilhar da ideia de que eles falaram em outras línguas no verso 4? exatamente, eu vou terminar aqui a análise da perícope para a gente poder concluir. Então, assim, nós temos esses pontos, tá? O local era esse, a posição, assentados, a manifestação é línguas, o termo usado por eles foi glossa, a comparação foi com fogo. 5 coisas. Quando vai para o verso 6, tudo isso muda. Eles não estão mais dentro do cenáculo, estão fora. Eles não estão mais assentados, estão de pé andando como bêbados. O termo usado não é mais glossa, é dialectos, que é um termo mais preciso para idioma. A manifestação que acontece com eles ali é de línguas idiomáticas, mas aí depois a gente vai ver o verso 6 como que explica isso. E a comparação não é mais com fogo. Então parece-nos que existem 2 microperícopes aqui, onde em uma eles começam a falar em línguas ininteligíveis, eles vão para o lado de fora e essa língua, quando em contato com os ímpios, as 18 nações que estavam ali, ela passa a ser ouvida por eles como língua estrangeira. E aí entra o ponto. Foi no ouvir ou foi no falar? E a gente responde. Ó o que diz o verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz. Perceba que está falando ainda de voz. Né? Afluiu a multidão. A multidão vem sem saber o que é. Chega perto porque é uma voz. Que se possuiu de perplexidade. Porque cada um usou via falar. Aqui é o seguinte, você tem 2 verbos juntos. Toda vez que você tem 2 verbos juntos, o verbo ouvir e o verbo falar, na mesma categoria, um governa sobre o outro. Então o que aconteceu? Eles estavam perplexos pelo que ouviam, pelo que caía no ouvido deles, e eles falavam assim, olha, imagina só isso aqui, ele está falando na minha língua. Agora, imagina que estranho. Vamos pensar aqui, o pastor Ezequiel, vou botar ele como pentecostal agora, está falando em língua estranha, eu e o pastor César ficamos perplexos, se aproximam, vamos ver o que é isso. Aí eu chego para o pastor César e falo assim, o que ele está falando? O pastor César fala um idioma, eu falo outro, e a gente consegue ouvir você falando nos nossos 2 idiomas. Então são fenômenos diferentes. Um é na língua dele e outro no ouvido de quem está ouvindo. Exatamente. Quem fala, fala em língua estranha. Quem ouve, ouve em língua estrangeira. Isso, para mim, é o que está claro aqui. Né, legal. Mas assim, ó, por exemplo, você disse assim que o texto de Atos 2, ele coloca a ênfase no ouvir, em função da tua análise aí na relação do verso 4 e do verso 6. Sim. Mas é óbvio que esse ouvir, ele passa pelo falar do verso 4. Isso não elimina um pouco essa tese para você? Não, porque eu já esteve numa situação onde alguém fala uma coisa e você entende outra? Sim. Então, o processo comunicacional, ele envolve a atenção de quem fala e de quem ouve. Então, é justamente isso. Tanto é que, olha só que interessante, quando chega um pouquinho mais para frente, você vai ver que Pedro, ele fala e as pessoas chamam ele de indouto, porque ele não sabia outras línguas e tal. E as pessoas falam assim, mas Pedro entra inclusive na... Desculpa, vou dar um nome aqui, tá, pastor? Falácia evangelística. O que é falácia evangelística? É quando a pessoa diz que precisava de língua estrangeira para evangelizar. Gente, nós estamos falando de um ambiente cosmopolita, onde o mais leigo falava 3 línguas. É igual você ali em Búzios, no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você parar, a pessoa fala inglês, fala espanhol, por conta do convívio. Né? Todos nós sabemos que era um ambiente multilinguístico. E aí, naquela situação, eles ficam pasmos, porque são pessoas que vêm de fora, não são pessoas que estão habituadas ali. As pessoas estão ouvindo eles falarem em outras línguas, mas a mesma pessoa está falando uma língua só e aquela língua se distribui em 18 idiomas. Tanto é que não tem como o cara falar para um, depois falar para outro, depois falar para outro, assim, porque senão seria uma coisa muito esquisita. Mas a ideia não seria que discípulos diferentes podem ter falado e em línguas diferentes, para pode grupos ser. E pessoas diferentes? Pode tem um pouco ser. dessa ideia. Texto, só tem um né? detalhe. Olha o que eles falam aqui, ó. Não são todos eles, galileus, eles estão julgando o grupo, não o indivíduo. Certo. Entendeu? Depois ele fala, nós os ouvimos falar. É como se uma voz única daquela multidão conseguisse chegar em cada ouvinte dentro do seu próprio idioma. Isso, para poder desmontar isso, teríamos que tirar os substantivos coletivos aqui, que fala de todos são galileus, todos, eles estão tentando identificar o grupo, e não necessariamente, tipo assim, um cara chegou perto dele e começou a falar na língua dele.
Entendeu? Eles estão julgando o grupo. Mas é que no fim das contas, como o grupo é formado de indivíduos, os indivíduos, à medida que eles se espalham no meio das pessoas e falam, você naturalmente teria essa mesma forma de narrar essa experiência. Mas aí tem uma diferença que é muito comum em Lucas. Lucas, na hora de usar a análise dele, ele nunca vai do todo da parte para o todo. Ele sempre vai do todo para a parte. A gente chama isso de holonímia, é quando você vai do todo. Então Lucas ele está julgando aqui. Lucas sabia usar esse recurso porque ele usou várias vezes. Então, como ele está falando do todo, é justamente porque esse era o julgamento do grupo. Legal, mas aí assim, Matheus, como que eu enxergo? Eu enxergo que a tua leitura é plausível, tudo bem, mas ao mesmo tempo eu acho que ela corresponde, você pode confirmar para mim ou não, a um problema que existe numa certa tensão que alguns enxergam entre o dom de línguas em Atos e o dom de língua lá em Paulo. Porque a ideia é que em Atos é muito claro a ideia de línguas estrangeiras, e chega lá em Paulo abre uma hipótese que também é um pouco controversa, que é essa questão da língua que é um mistério, que ninguém entende, que edifica a si mesmo e tal. A sua leitura, ela tenta resolver esse problema? Então você enxerga um dom parecido com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, aqui nos primeiros versos, para depois, tipo assim, não ter essa distinção entre a língua estática do pentecostalismo e o fato claro de que aqui é línguas estrangeiras? É exatamente aí que entram as 3 camadas. Eu identifico 1 Coríntios 14 com Judas 20, onde nós temos a oração em línguas. Ao passo que eu identifico Atos dentro do próprio Atos. Como evidência. Exatamente. Atos é a evidência. A evidência em Atos 2, Atos 10, Atos 19. Quando chega 1 Coríntios 14, Paulo nem fala sobre batismo com o Espírito Santo. Ele fala só das línguas. Então, parece-me que se eu conectar essas coisas, eu estou fazendo uma teologia sistemática, mas sem um calibre exegético, né? Ou seja, alguém chegar e me perguntar assim, você me perguntar agora, Mateus, cadê o batismo com o Espírito Santo na língua de 1 Coríntios 14? Eu não vou ter como te responder. Certo. Mas se você falar assim, tem língua ali? Tem. Então, qual o formato dessa língua? Paulo fala sobre falar, Judas fala sobre orar. Paulo fala sobre mistério, Judas fala sobre espírito, e ambos falam sobre edificação própria. Então, me parece que eles estão dentro de um bojo narrativo, sabe? Legal. Assim, o que acontece? A palavra mistério é uma palavra bem carregada e muitas vezes ela é lida de uma forma um pouco mística no ambiente pentecostal, né? Em função dessa coisa, tipo assim, uma coisa escondida que Deus revela para mim intimamente, que se expressa na língua. E aqui é um ponto importante conceder. Às vezes, vamos dizer assim, se a gente se permitir falar, expressar sentimentos de uma forma livre, sem conteúdo cognitivo, às vezes a gente expressa coisas profundas, né? Como se fosse, por exemplo, um lamento, um grito, um choro, uma alegria. Ela pode se manifestar de uma forma linguística sem conteúdo cognitivo. Isso é uma coisa, assim, bem interessante. E também é uma linguagem. E também mesmo não sendo inteligível. Isso. Vamos dizer assim, que Deus conseguiria traduzir naquela risada. Não, a pessoa também pode traduzir. Isso. Você pode soltar um grunhido aí e eu entender o que você quer tá dizer. Triste, você tá bravo, você tá chateado e etc. Entretanto, o mistério, ele também, na Bíblia, ele contém a ideia de que o evangelho de que Deus se fez homem em Cristo e morre e ressuscita para o perdão dos pecados, ele é um mistério oculto das eras e que se manifesta em um determinado ponto para frente na história. A língua, por exemplo, falar em mistérios pode implicar um pouco isso também. Por exemplo, vamos dizer que eu recebesse um dom de falar alemão e de falar de que Deus veio em Cristo e morreu e ressuscitou. Isso encaixaria no falar em mistério para você ou não? Não, vou dizer você. Inclusive, né, essa é a minha segunda área, né, linguística. A primeira é teologia, mas eu me formei também em letras na UF. E aí, na questão linguística, vocês estão certíssimos. Qualquer expressão de um grunhido a uma frase complexa é uma expressão linguística, entendeu? Ou mesmo uma frase que, em tese, para nós não tem sentido. Lá, 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 bilili. Exatamente. Existe expressão gestual, existe expressão verbal, não verbal, e por aí vai. Sobre isso, é muito importante, inclusive, a gente saber o que eles conheciam de linguística na época para descrever fenômenos linguísticos. Concordam comigo? Claro. Ou seja, o que eles sabiam, cara? Por que Lucas usa glossa em um texto e usa dialectos em outro?
É justamente por isso, quando a gente vai no livro de Aristóteles, Categorias, e a gente percebe através de William Kirk Robarta, numa tese publicada em 1700 alguma coisa, em Dublin, na Irlanda, que ele fala assim, ó, a linguagem medicinal de São Lucas. Ele pega os 16 mil palavras que Lucas usou para escrever Lucas e Atos, legal, e ele compara com os médicos antigos, Areateu, Galeno, Discórides, Hipócrates e Aristóteles, que era referência também nas faculdades de medicina onde os médicos se formavam. Quando vai falar sobre linguagem, quem fala sobre linguagem é Aristóteles, nesse livro Categoria, na parte do livro chamado Dalma. O que ele fala aqui? Que existem 3 categorias linguísticas. A primeira ele chama de glossa, que é a linguagem do bebê ininteligível, que você não entende nada. Então, assim, qualquer expressão ininteligível é o glossa. Legal. Quando ele fala, ele fala depois do logos, que é a segunda característica. Razão. O logos seria um pequeno discurso, mamãe, papai, fome, tal. Quando chega no terceiro discurso, ele já fala que é o dialectos, que é a formação de frases mais elaboradas que representam um pensamento de um cérebro que já avançou na linguagem. Lucas, ele faz questão de distinguir nessas 2 microperícopes o glossa do dialectos. Interessante. Mostrando exatamente esse detalhe. Você acha que Lucas leu Aristóteles? Com certeza, porque como ele era médico, e quem fala isso não sou eu, é o Dr. William Kirk Robarta. Depois você pode ver, esse livro tem em inglês e tem em grego. Publicado em 1700 alguma coisa na Faculdade de Dublin, Irlanda. A linguagem medicinal de São Lucas. Por favor, procura. Tem legal. Também outros artigos publicados na PUC, na USP, que buscam essa questão linguística de Lucas para falar sobre essa parte. Aí vamos lá. Outra questão que a gente pode pegar, voltando para 1 Coríntios 14, você falou sobre o mistério. Certo. O mistério ser o evangelho ali, nós vamos ter pelo menos 2 problemas. Primeiro problema, o problema do mistério ser o evangelho é porque não tem nada no contexto apontando isso. Okay. Ali ele está falando sobre ordem de culto para uma igreja que já recebeu o evangelho. Ele está falando sobre usar a língua para pregar o evangelho, né? Isso quem faz é porque faz ligando a Atos. Mas, como eu disse, esses textos, apesar de falar de línguas, estão desconectados. Certo. Outro ponto é porque o mistério é explicado no próprio verso 2. Olha o que aqui diz. Né? Primeiro, o que antropôs la lei, ou seja, a língua não é falada para humanos. Se não é falada para humanos, já não pode ser idioma. Porque eu falo com você com o nosso idioma, a gente está falando em português. Depois diz, o desgar acuen. Nenhum ser é capaz de entender, ninguém entende. A terceira questão, somente Deus entende, alateu, né? Mas Deus, só Deus entende. E ainda diz, né? Aí vem a parte do mistério aqui, que seria pneumati, delaliam, misteria. Ou seja, o que se produz nessa língua é espiritual e misterioso. Então, nós temos esses 2 problemas. O mistério é explicado. O que é mistério? Uma coisa que ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque não é falado para homem, porque é falado só para Deus e porque ninguém é capaz de entender. Então, o mistério é a própria língua e não o evangelho. Perfeito. Mas assim, ó, por exemplo, você sai desse universo aqui de 1 Coríntios 14, dos primeiros versos, mas uma das questões principais desse texto todo tem que ver com essa discussão sobre a ordem, a decência e a interpretação e falar um de cada vez. A maioria dessas características elas não existem na maioria das igrejas pentecostais por alguma convenção teológica ou prática. Não existe essa ideia do falar simultâneo e da interpretação. Também sabemos que tudo isso pode ser objeto de falsificação, como é óbvio, né? Porque, por exemplo, esses dias até ontem eu estava vendo uma live do MBL e o rapaz estava mostrando alguns exemplos de coisas assim que ele estava fazendo uma crítica política ao uso da religião e tal, e era um pastor falando em línguas e dizendo assim, olha, Deus vai... E aí ele fala uma expressão em língua, daí a menina até comentou assim, mas Deus vai fazer tipo labachuras, lá. Qualquer coisa se encaixa naquilo, né? Porque tipo, qualquer coisa que acontecer, ó, tá vendo? Isso não é pentecostalismo, gente. É uma coisa mais neopentecostal. Como diz a minha mãe, é macaquice. Uma coisa mas bem... Vamos lá, mas isso está no pentecostalismo também. Sim, infelizmente. Por que esses caras... Vamos pôr as cartas na mesa, porque assim, ó, é verdade. E isto não é o que os fundadores do pentecostalismo, os teólogos do pentecostalismo fazem, ou falam, ou indicam, ou aprovam. Mas isso, pastor Mateus, acontece em igrejas pentecostais sérias. Perfeito. Não é somente no neopentecostalismo, porque a gente... eu sou continuista também e tal, eu acredito nos dons, na atualidade dos carismas, nas línguas e tal, para hoje. Mas dizer que isso não acontece no pentecostalismo,
Não, acontece. Não vamos tirar o corpo fora. Aconteceu né? em Corinto, né? Paulo teve que corrigir. Paulo fala, não fica falando em língua quando tem ímpio. Busca a profecia, que edifica. Lá em Corinto, você acha que os problemas eram parecidos com o que existe no pentecostalismo hoje? Acho, ainda mais tratando de um local marítimo, um local portuário que recebia muita gente. Muito parecido, por exemplo, com o Rio de Janeiro, que é um ambiente que tem o mesmo problema por conta da energia das pessoas. O pentecostalismo carioca é diferente do... Você tá entendendo? Os caras vão pra igreja com pandeiro, meu irmão. Ou com fuzil, né? Você já viu isso? Os caras indo pra igreja com Já. pandeiro? E vou te falar, César, é uma das melhores vigílias. Você chega na vigília, tem assim, uma bateria, uma guitarra e 17 pandeiros. Cada um com o seu pandeiro. Eu vou pro intervalo rapidamente e a gente volta já. Mas é o seguinte, para você que quer estudar teologia, a FTB está trazendo para você a oportunidade da sua formação plena em teologia, pagando apenas 1 ano. Você vai estudar 4 anos. Quando você faz a inscrição, recebe uma caixa com todo o material didático da FTB. Vou pedir pro Cláudio, no final aqui, Cláudio, isso, ó, tá vendo essa caixa? Eu queria que você colocasse aquele vídeo da moça lá da Suíça, no final. Aí você tá vendo como que a pessoa recebe o material didático. Esse aqui é o nível fundamental, são 18 meses. Esse é o nível intermediário, 12 meses, fazendo 2 anos e meio. E esse é o último nível, com mais 18 meses, fazendo 4 anos. Então, até 4 anos, tem gente que termina primeiro, tá? Termina mais rápido, porque o curso é livre, você termina no tempo que você puder. Cada matéria tem o seu audiobook. Cada matéria tem a sua videoaula na plataforma. Você tem a credencial de aluno. Não entendeu? Estou aqui na página 700, não entendi. Conversa com seu professor via WhatsApp, até via telefone, se você quiser. Cada mês tem o que a gente chama de tutoria teológica. Um tira dúvidas com o professor. Cada mês tem uma mentoria teológica. Essa é ao vivo, essa é comigo. Quando você se inscreve, vem para mim aqui. Quando você se inscreve na FTB, deixa eu explicar como funciona. Vamos dizer que você está ouvindo faz tempo, tá? Hoje você vai decidir se inscrever. Quando você se inscreve na FTB, você vai participar de uma reunião que a gente chama de onboarding lá na FTB. O que é o onboarding? Uma vez por semana, parece que é segunda-feira, a Vitória, que é quem cuida da pós-matrícula, então até a matrícula quem cuida é o Jefferson. Depois feita a inscrição, como acabou de fazer agora o Laverson Espíndola. Será que eu falei certo esse nome? Laverson, é isso mesmo. Laverson, me ajuda aqui, professor. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Laverson Espíndola acabou de fazer a inscrição na formação completa. Na formação completa. O Daniel Otávio acabou de fazer a inscrição na formação completa. O Gilmário fez no fundamental. Enfim, quando você faz a inscrição, hoje é quinta-feira. Então, segunda-feira, a Vitória vai entrar em contato com todo mundo, vai marcar um call com vocês. Se você não puder, depois ela manda, tá vendo aí? E vai fazer o onboarding. O que é? Ela vai mostrar para você o material que você vai receber. Talvez você até já tenha recebido na segunda-feira. E vai mostrar a plataforma, ponto a ponto, como que você recebe a credencial de aluno, que você baixa, né? Agora você não tem que mandar mais pelo correio, você baixa no seu celular. Você vai ao cinema, paga metade. Você vai num qualquer programa cultural, paga metade. Vai comprar Bíblia na Sociedade Bíblia, paga com desconto. Acho que lá é 40%, 42%, alguma coisa assim. Dentro da plataforma, onde eu acho as videoaulas, onde eu acho o grupo de alunos da minha turma, onde eu encontro, sei lá, os debates relacionados ao tema, dentro da plataforma. A FTB é a única no Brasil que tem tudo isso gravitando em torno da sua formação. Quantas faculdades, escolas, seminários ou institutos produzem um debate como esse diariamente? Quantas faculdades têm mentoria, tutoria, videoaulas, acompanhamento full time com o professor? Esse onboarding que faz toda a diferença, é você dando o seu primeiro passo e a FTB cuidando desse primeiro passo junto com você. Tudo isso acontece e você não tem que pagar nada. Por exemplo, estágio. A FTB tem estágio desde o fundamental, só que você não paga nada. E também não é obrigatório, mas você não paga nada caso queira fazer. O estágio pode ser feito inclusive na sua igreja, assinada pelo seu pastor. É uma parceria entre a FTB e a igreja local. A promoção de hoje, não sei se tem a página aí da FTB, na promoção de hoje, você faz a sua inscrição,
Você estuda os 3 níveis com aqueles 3 materiais. Eu já peguei várias vezes, você conhece o material. Você recebe os 3 materiais didáticos e você paga somente 1 ano. Você estuda 4 anos. Você tem tudo isso que eu falei, videoaulas, suporte, credencial de aluno, formações, porque são 3 formações, né? Uma daqui 18 meses, mais outra daqui 12 meses, mais outra daqui 18 meses. Então você tem tudo isso, olha lá, mapas mentais, mentoria teológica, conteúdo extracurricular, debates teológicos, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, videoaulas. Por exemplo, plantão tira dúvidas. Você conversa com o seu professor. De verdade, você conversa, não é uma máquina, não é inteligência artificial, nada contra, até estou estudando sobre inteligência artificial para colocar aí, para ajudar a gente. São mais de 100 mil alunos. Mas você faz tudo isso sem custo adicional. A FTB é a única que transformou o material didático em audiobook. O material didático da FTB agora também tem audiobook. Não é que eu quero parar de dar o livro, não. O livro vai para você. Mas eu sei que muita gente não tem tempo, tal. Então, você aperta o play. Enquanto você está no metrô, você está ouvindo o que está no seu material didático. Até o dia de hoje, como dizia o João Ferreira de Almeida, até ao dia de hoje, a FTB é a única que tem esse audiobook, única que faz debates, única que várias coisas. Mas não é porque a gente tinha todas as ferramentas para o nosso curso ser o mais caro do Brasil. Porque se a gente é único em vários aspectos, ou está na FTB e tem tudo isso, ou fica lutando aí. Agora, o nosso preço, R$ 149. Você consegue pagar 149 contos? Ok. São 4 anos de curso, certo? Beleza. Você paga só o primeiro. E os outros 3, eu nunca fiz essa conta. Quanto que dá 149 vezes 3 anos? Então, vou fazer agora. Ó. 149 vezes 36. 5.300. Você paga 1 ano. Você paga 1.000 e pouco. Os outros 3 anos... Deixa comigo. Você não tem que pagar mais nada. Nenhum centavo. Você vai usar material didático. Não tem que pagar. Está lá na sua casa, é teu. Você vai usar videoaulas. Vai acessar a plataforma. Vai pedir credencial de aluno. Vai pedir um certificado lá para ser consagrado. Isso acontece muito. Eu tenho que ser... eu vou ser consagrado a pastor. Tem que ter teologia ou estar matriculado. Manda aí. A FTB manda para você. Tem custo nenhum. A FTB vai trabalhar junto com você 4 anos. Você paga o primeiro... e não paga mais nada. Você paga 12 mensalidades e acabou, como dizia o Galvão Bueno. Acabou. Não tem que pagar mais nada. E tem mais. Se você quiser pagar 12 vezes 149, eu não sei quanto dá. 12 vezes 149, dá 1.700 e pouco. Se você quiser pagar à vista, cai para 1.499. Ainda tem desconto. E não paga mais nada. Essa moleza termina amanhã, sexta-feira. Inclusive, como a gente agora está só no YouTube, para quem se matricular depois do dia 29, que é amanhã, essa promoção não vale mais. Então, aqui embaixo tem um link para você concluir a sua inscrição. Faça a inscrição, você vai receber tudo que eu falei e qualquer dúvida é só chamar. Clica no botão aqui e faça já a sua inscrição. A gente volta com o debate. Podcast Mostra o Texto. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Nicole, tenho 26 anos e moro na Suíça há 7 anos. Me converti em 2022 e desde minha conversão eu tinha uma sede insaciável pela palavra de Deus. Eu queria começar a entender mais sobre as religiões, a diferença entre o catolicismo e a reforma protestante, todos esses assuntos. Eu queria conseguir compreender aqueles nomes difíceis que eu via os teólogos falando, mas a oportunidade de fazer uma faculdade de teologia na Suíça parecia tão distante de mim. O que me restava era buscar conhecimento em outros lugares. E tudo começou quando eu encontrei os debates da Rádio FM Musical. Eu comecei a assistir constantemente vários temas que me interessavam. E foi ali que eu ouvi pela primeira vez sobre a FTB. A oportunidade de fazer uma faculdade 100% online, diretamente da minha casa. Será que seria possível? É claro que eu não perdi a oportunidade e me inscrevi na Faculdade Teológica de Bethesda. Eu não conseguia segurar a emoção de estar realizando um sonho que parecia impossível. Porém, o nosso Deus é o Deus do impossível. Os meus materiais viajaram do Brasil para a Suíça.
Os materiais da FTB são excelentes. A leitura é clara e direta, não deixando nenhuma dúvida sobre todos os assuntos que são tratados. Mesmo para mim, uma nova convertida, eu conseguia finalizar cada matéria sem nenhuma dificuldade na compreensão. No princípio, eu achava que toda aquela minha vontade e sede por aprender sobre a palavra de Deus era algo muito pessoal. Mas hoje, depois de criar um Instagram onde eu estou sempre postando conteúdos cristãos, eu alcanço inúmeras mulheres que têm perguntas tão difíceis quanto as que eu tinha quando eu me converti. Mas hoje existe uma grande diferença. Hoje eu sei a resposta para estas perguntas. Graças à minha faculdade de teologia e uma busca constante na palavra de Deus. Estou finalizando meu primeiro ano na FTB. Esse ano foi um ano de muitas emoções e muitos aprendizados. Eu pude usar tudo que eu estava aprendendo na célula que nós lideramos em casa. E pude também derramar sobre outras pessoas o que eu havia recebido de conhecimento pela faculdade. Quando eu comecei a faculdade, havia uma declaração logo nas primeiras páginas que mudou a minha vida. Apesar da palavra teologia vir do grego teoslogia, que significa o estudo sobre Deus, a declaração dizia: nós não estudamos Deus, porque Deus não está sentado à mesa batendo um papo conosco, Ele também não está sobre a mesa sendo estudado. Porém, o que nós estudamos é a sua revelação. E nós sabemos que Deus ele não revelou tudo, mas Ele revelou o suficiente, o necessário que nós precisamos saber para a nossa caminhada cristã. O pastor César Cavalcante também me disse uma frase que também eu vou levar para toda a minha vida. Quando você estuda teologia para querer saber mais do que os outros, quando você estuda teologia para ser uma pessoa arrogante, você estudou tudo menos teologia. A verdade é que o estudo da teologia só me fez mais consciente de quão miseráveis e carentes da graça e da misericórdia de Deus nós somos. O conhecimento da palavra de Deus não é apenas uma possibilidade, mas também é um direito para todos os homens. E eu não vejo a hora de me formar na Faculdade Teológica de Bethesda, receber meu certificado e entrar para turmas de teólogos da FTB. Que a paz e a graça do Senhor seja com vocês. Um abraço a todos os alunos fora do Brasil também. E uma novidade que vai começar o núcleo em Guaianazes, um ponto de referência ali, a Avenida Dom João Neri, Guaianazes, São Miguel, Itaim, naquela região ali. A aula inaugural é dia 10 agora de setembro. Eu estarei ali dando aula presencial nesse núcleo que vai começar. Tem núcleo começando na região dos Lagos, tem núcleo começando em Capão Redondo. Se você tem aí acima de 15 pessoas na sua igreja local querendo um núcleo da FTB, tem uma promoção bem legal para vocês. Parece que eu não lembro, 79, 89, alguma coisa assim. Chama pelo WhatsApp, é outro WhatsApp, 99-276-5858 e fala com a Michele. 99-276-5858. Agora tem um projeto legal de núcleo que tem uma aula só por mês presencial e as outras eu que dou aula naquele núcleo. Então, quer saber mais? 99-276-5858. Voltamos aqui ao nosso tema, pentecostalismo, fiel ou não ao padrão bíblico. Ezequiel, tô achando você mais pentecostal, então. Eu não sabia que você tinha essa visão. Não, na verdade, assim, eu tenho um certo carinho pelo pentecostalismo, pela minha própria experiência, né? Por exemplo, antes de ser adventista, eu participei da Igreja Internacional da Graça e já estudei bastante teologia pentecostal. Acima de tudo, o meu temor, assim, de não julgar de forma pesada o pentecostalismo não tem nem só que ver com isso. Tem que ver com a questão complexa de você julgar a experiência espiritual de qualquer outra pessoa. O amor de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, a verdade de Deus, ela foi concedida a todos nós e cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua experiência e é muito ruim quando a gente, em nome da diferença ou do entendimento ou do comportamento, a gente julga a pessoa de uma forma pesada, muito mais ainda uma tradição gigantesca como o pentecostalismo. Então eu tenho muito temor de fazer isso, eu não gosto de quem faz isso e eu acho que assim, a gente pode discordar, inclusive veementemente, pode apontar erros, heresias ou problemas que a gente imagina
imagina, o que a gente entende de acordo com a palavra de Deus, mas nunca no julgamento da espiritualidade do outro. Ok, Mateus. Afinal de contas, né, irmãos, Deus só levantou juízes de 1376 a 1050. Foram 13 juízes, começando com Otoniel, terminando com Samuel, né? Hoje Deus levanta pessoas para poder edificar, para poder instruir, para poder plantar a igreja, cuidar de pessoas. E esse debate realmente ele é muito bom por causa disso. Eu digo que a teologia pentecostal, apesar de já termos boas teologias temáticas nessa linha, ela ainda carece de desenvolvimento exegético. E é aí que eu estou tentando, de alguma forma, contribuir, né, para aqueles que querem apreciar. E aí, pastor César, eu não sei se a gente está falando no final já. Não, pode concluir, pode. Você quer falar do material agora? Não tem problema, mas... Não, é porque eu ia falar justamente porque algumas pessoas estão mandando mensagem aqui perguntando se conseguem comprar. Eu não sei como conseguiram o meu número, né? Não sei se já estava aí. Se conseguem comprar esses argumentos que eu estou colocando aqui. Então, gente, vocês conseguem através da nossa plataforma. É uma plataforma menos de R$100 por mês. Você consegue acessar não só esse argumento, mas como vários outros, mais de 30 teses que eu defendo e que geralmente eu debato, né? Então a pessoa também pode chegar perto para esse material. Porque eu sei que é novo. Essa questão das 3 camadas, essa questão da análise de todos os textos que falam sobre línguas. Outro exemplo, língua dos anjos, para mim, não é língua estranha. Não sei como é que vocês veem isso. Não, também não. Né? Então, mas tem muito pentecostal ainda que não. Mas eu acho que a academia nunca defendeu, né? Nunca defendeu. Acho que nunca defendeu. Mas é verdade que a experiência pessoal, pregadores, tal, eles vão entrar nesse negócio, fala a língua dos anjos, tal. E sobre a questão do exagero também é muito importante pontuar. Tem muito pregador usando você para falsificar uma experiência espiritual para ficar bonito na foto dele, para ele promover a agenda dele. Importante falar isso. Porque a igreja tá lá em euforia e falando em língua e tal. Aí o cara fica bonito na foto como se ele trouxesse um grande avivamento, né? Na verdade, ele trouxe boas emoções. Não vou dizer que a emoção gerada pelo pentecostalismo às vezes, na simulação de algo espiritual, não vou dizer que é ruim. Mas tem uma coisa muito importante sobre o pós-língua. O que acontece depois que a pessoa fala em línguas? Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, Paulo fala assim, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Aí vem o verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, consolando e exortando. Certo? E aí ele fala mais no verso 4, que fala em outra língua edifica a si mesmo. A expressão edifica aqui, oikodomeu, ela significa construir. Então é impossível, biblicamente, você falou em línguas no culto e sai daquele culto mais fraco. Não tem como. Falou em língua hoje, semana que vem está desviando. Você sai mais forte depois que fala em línguas. Você se edifica, você cresce por dentro. Então, essas pessoas que falam em línguas e tá um constante cai-cai, né? Sempre fraca, sempre usando os outros de muleta, com a mesma vaidade. Não, gente. Toda vez que Deus habita no seu corpo, fazendo você operar através da oração em línguas, você vai ser edificado profundamente. Então, acho que é muito importante dizer isso também. Legal. Até corroborando o material e o conteúdo do Mateus, você vê a diferença, né? Eu não estou lendo muita coisa da Bíblia porque meu olho não está muito legal, mas eu estou com a Bíblia aqui aberta, né? E mostra o texto, né? Tem isso aqui, né? Mas o Mateus está com a Bíblia na cabeça, em grego, hebraico, aramaico. Não apenas a Bíblia, os dicionários. Isso, o Aristóteles, esses caras estão aí. Tem menos de um mês que eu fiz esse texto, né? Então tá fresco aí o artigo. Não, mas muito legal. Mas assim, um ponto, importante é assim. 1 Coríntios 12 e 14, a despeito de haver ali uma teórica admissão de Paulo sobre esse dom de línguas estático e tal, Paulo corrige muitas coisas e acho que é muito legal todo pentecostal levar muito a sério as correções de Paulo. Paulo vai falar que ele prefere falar poucas palavras que as pessoas entendam do que muitas palavras que ninguém entenda. Concordo. Paulo vai dizer que precisa ser feito com ordem, com decência, um de cada vez e que haja interpretação. E se não houver interpretação, que fique calado. E isso também não é um problema. Como o dom de língua, nesse aspecto, ele tem, supostamente, uma função de edificação própria, ele também pode ser reservado ao culto individual, ao quarto da oração em secreto. Não é uma coisa para se fazer um show, não é uma coisa para se dizer, olha que dom maravilhoso que eu tenho. E essas correções do apóstolo Paulo, elas são bastante importantes. E eu acho que o pentecostal talvez ele não goste muito de receber essas orientações no aspecto de que hoje nós temos muitas pessoas na igreja que querem falar ao mesmo tempo, querem ter essa experiência emocional da qual o Mateus está falando. Mas às vezes não segue um padrão e gera um problema
para o testemunho daquela igreja na comunidade em que está inserido. Ezequiel, você fala em línguas ou já falou? Já falei. Hoje você não fala? Não Mas exerço você mais. entende que aquilo que você falou era falso? Não entendo que era falso, não, mas ao mesmo tempo... Ou você entende que era da carne? Era tipo assim, uma... É difícil julgar, César. Eu vou dizer o que aconteceu com você. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Olha a profecia revelada aí. Então, na verdade, para mim, você pode ter sido batizado com o Espírito Santo, falou em línguas uma vez, nunca mais falou. Perfeito. Simples. Porque qual a marca? Gente, a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, mas não só isso. Pedro negou Jesus 3 vezes, antes do batismo. Depois do batismo, Pedro ganha destemidamente 3.000 almas. Então a gente percebe que muda a sua disposição, muda a sua coragem. Jesus falou assim, e ser-me-eis testemunhas. Você não pode ser testemunha sem esse revestimento. É como se o Espírito Santo, habitando na vida do crente, quando ele é salvo, batizado nas águas e tal, fosse uma capacitação de Deus guiando ele para ele poder ser salvo. Mas calma aí, porque Agora... depois do batismo com o Espírito Santo, vamos falar, depois do dom de línguas, o Pedro ramelou lá em Gálatas 2. lá em Antioquia, né? E aí, em Gálatas 2. Então, não vamos também colocar uma ideia de que você foi batizado com o Espírito Santo, então agora acabou. Não, tá doido, não. Já pensou? Não podemos generalizar esse ponto, né? Você vai continuar errante, mas a sua disposição em testemunhar, ela vai ser muito aumentada. Perfeito. Você vai ver gente tímida. Tem alguns testemunhos, né? Um colega que fala assim, Mateus, um amigo autista, totalmente tímido, na dele, nunca falou nada. Foi para uma Assembleia de Deus, não adianta. Uma hora vamos botar o microfone na tua mão. E aí chegaram para ele e falaram, ô fulano de tal, tá aqui a oportunidade para você. E ele falou que ele foi subindo, ele lia a Bíblia, estudava teologia, não conseguia sair nada, pastor. Quando ele chegou na hora, ele segurou assim e falou que as línguas estranhas começaram a vir na cabeça dele, e os estudos começaram a sair. Esse cara hoje é um grande teólogo, para mim o maior escatólogo do Brasil. E assim, eu não vou citar o nome dele aqui porque é uma experiência muito peculiar, né? Ele nunca falou disso publicamente. Mas assim, isso para mim é incrível. O batismo com o Espírito Santo é Deus operando, destravando, capacitando você para uma obra que você não conseguiria fazer com a sua personalidade, com o seu jeito, com os seus talentos. É um revestimento sobrenatural para uma obra grande. Por isso que eu digo também, como que eu busco o batismo com o Espírito Santo? Não busca se você não tem uma obra grande para fazer. Não é para você. E vamos orar para que o Ezequiel volte a falar em língua. Inclusive, um dos grandes mestres que eu tive na teologia fora do Adventismo foi o T.L. Osborne, né? Que é um cara que eu gostava muito assim de ler algumas coisas dele, apesar dele ter Porque você começou na Igreja da Graça, era forte lá. Isso, exatamente. Gordon Lindsay. Exatamente. E assim, claro, óbvio que existem alguns erros de confissão positiva, tem umas questões assim que são um pouco complicadas. São do riso também, Kennedy Hill? Não, mas o T.L. Osborne não tem essa. O Kennedy também é muito comum. É verdade. Então, é óbvio que sempre a gente tem que aprender a filtrar, mas o T.L. Osborne foi uma das pessoas assim que me despertou para o universo do estudo da Bíblia de uma forma um pouco mais séria. Sim. Uma coisa bem interessante. E ele é na área de cura, né? Ele trabalha Isso, também era muita coisa na área de cura, é verdade. Claro que tinha certos exageros também, né? Acho que até a Daisy Osborne, a mulher dele, morreu. Aquele livro Curai os Enfermos, como é que é? Expulsar os demônios e curar os enfermos. Livraço, grande. Eu tenho vários materiais do T.L. Osborne, eu tenho muito carinho pela tradição pentecostal, e a despeito de qualquer discordância, a discordância ela não tem tanto que ver com esses frutos, né? Que o Mateus coloca muito positivamente. Pô, missão, amor, fé, louvor. Sim. Que isso é o que realmente importa, né? A língua, ela é uma coisa um pouco menor, a não ser que venha nesse contexto também missionário de milagre para fazer a obra na vida do outro, mais do que de si, né? Bom, maravilha. Gostei do debate. Um bate-papo tranquilo. Bate-papo tranquilo. Eu achava que haveria uma discordância mais visceral, assim, mais uma cisão maior. Mas, bom debate. Antes de terminar, eu tenho uma comunidade chamada Meus Livros, Meus Mentores. Lá na comunidade, eu percebi no primeiro mês que as pessoas, elas compram livros, o evangélico ama livros, mas não lê os livros. Então nós temos uma comunidade de pessoas que são empilhadores de livros. E não é por mal. Às vezes o cara começa a ler, falta método, lê e não lembra, lê e não consegue chegar na página 26, né? não consegue sair do primeiro capítulo e tal, volta novamente. E aí eu tive que criar dentro da comunidade um curso rápido de leitura assertiva. Excelente. E eu
agora eu quero fazer isso para quem não é da comunidade. No dia 8 de setembro, eu vou dar um aulão de leitura assertiva. É de graça. Se você quiser comprar o material didático, ter lá pela plataforma, eu vou deixar um preço final de R$49. Mas como eu estou falando pela primeira vez, vai ficar 14 contos. R$14, que é o que me passaram aqui. Então, se você quiser com o material didático é R$14, sem o material didático é de graça. Pastor, o que eu tenho que fazer? Para não... Eu imagino que muita gente vai entrar, eu abri um grupo no WhatsApp, vou pedir para o pessoal colocar o grupo aqui na descrição do vídeo, vai lá, entra no grupo, e lá no grupo a gente vai encaminhar você para esse aulão. É uma imersão de leitura assertiva, algo que vai transformar o seu jeito de ler, fazendo com que aquilo que você leia fique mais fácil e disponível para você utilizar quando necessário. Então, se você sofre com isso, você já tem a mente igual ao do Mateus, não precisa não, você tem que dar aula para mim. Mas se você lê e não consegue memorizar, ou começa a ler um livro e para, embora que tenha livro que tem que parar mesmo, tem livro que é ruim, então tá tudo bem, mas tem livros bons, você começou lá, sei lá... Da Ellen White, não fala aí, ó. Da Ellen White você pode abandonar. Mas se você tá lendo lá, sei lá, Cristianismo Puro e Simples, cara, do C.S. Lewis, e aí você não consegue, então vem para esse aulão aí, acho que vai te ajudar bastante. Nessa primeira turma vai ser R$14,90 e já com material didático, com certificado e tudo mais. É só para ajudar mesmo quem tem vontade, tá? Então, tá fixado agora no chat leitura assertiva e na descrição do vídeo é só clicar lá. É só entrar no grupo, o grupo fica silenciado e aí na segunda-feira eu explico melhor. Mateus, obrigado, meu irmão. Você quer divulgar o quê? Obrigado, gente, pastor. Muito obrigado, pastor Ezequiel também. Melhoras aí, meu irmão. E é isso. Sobre esse ponto que você falou, né? Sêneca, historiador do primeiro século, falou assim, ó: os ricos desta era abarrotam em bibliotecas livros luxuosos dos quais nunca leram e nunca lerão, porque se empenham em vaidades e não em cultura. Então, agora o pastor César resolveu o problema do Sêneca, né? O Sêneca que foi morto pelo Nero, inclusive. Isso. O historiador fala sobre Jesus, inclusive. Então, gente, é isso. É uma honra estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E caso vocês queiram nos conhecer melhor, acompanhe nosso trabalho no Instagram, professor.mateusrangel. Também tem o nosso site, que é Koinonia ITK. Olha aí, ó, muito bom. Vê se consegue colocar o site aí, ó, tá logo na bio aí, é só clicar nele. Perfeito. Ali em assinatura, quando você clica em assinatura ITK, lá em cima, ó, isso, você vai ser direcionado para a parte de assinatura, onde você tem ali sobre o envio dos livros, cancelamento. É basicamente o valor de R$80, onde você pode assinar e ter acesso a qualquer coisa. Você pode começar grego comigo, hebraico, português, apologética, teologia. São 13 cursos que a nossa escola oferece. Já estamos há 11 anos aí trabalhando. Nós viemos muito forte do presencial e agora estamos, né, migrando para essa parte aí do EAD. Todos com videoaulas. Hã? É o migrador. É o migrador. Aprendendo com o pastor César, né? Mas é isso aí, cara. Eu acho que é muito legal essa ideia sua e acho que vai ser muito legal para quem também está acompanhando, porque aí você consegue atender até quem é fora do Brasil. Exatamente. Hoje a gente tem, né, graças a Deus, alunos fora do Brasil também. Dentro do Brasil, estamos em quase todos os estados, porém... a gente está começando. Então, se você quiser conhecer esse trabalho, garanta você que vai ser um trabalho acadêmico, cristão, transparente, com princípios bíblicos e que vai oferecer para você o máximo. A gente tem uma comunidade muito motivada. Quem entra lá não passa mais do que 2, 3 meses sem estar já lendo, escrevendo em hebraico, em grego e já entendendo um pouco de gramática. Então, nós temos também encontros com os alunos, que são quinzenais. E é isso, gente. Eu confesso que eu ainda tenho até um pouco de vergonha ainda de ficar vendendo, assim, falando, sabe? Eu tenho que pegar esse traquejo ainda. Comigo. Mas tem que pegar com o pastor César, é verdade. Eu sou do laboratório, eu sou da produção, eu sou da comunicação. E é isso. Será um prazer recebê-lo lá. Daqui a pouco vai vir os cortes também dos debates, do trabalho que a gente fez aqui em SP. Hoje é o último dia, amanhã é o último dia nosso aqui e já voltaremos para o Rio de Janeiro. Se você é do Rio, de Macaé ou de Campos Goytacazes, nós temos polos presenciais nessas cidades e será um prazer atendê-lo. Gente, muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Amém. Maravilha, maravilha. Seu arroba lá no Instagram? É professor.mateusrangel. Mateus sem H, tá, gente?
Você vai ver esse rapaz bonito de barba sorrindo aí, ó. Menos, querido, menos. Entendeu? Pouco menos. É, Dom de beleza não recebeu, não. Não Tá deu sendo certo. humilde ainda, né? O dom de beleza não deu certo. Ezequiel, obrigado. Melhoras aí, cara. Que dê tudo certo aí na sua visão. Claro, é ótimo. Para mim é uma honra sempre estar aqui, César. E o Matheus é um dos caras mais legais, mais gente boa, assim, da gente sentar e bater um papo. Aí a gente não precisa brigar, não precisa, né, fazer uma treta mais pesada do que merece. E você pode Se brigar também, estamos por aqui. Brigar um pouquinho também não faz mal, não, né? A Bíblia tá cheia dessas briguinhas também de vez em quando. Mas para mim é uma honra estar aqui. E você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho lá no canal Vem Senhor Jesus. Lá a gente não fala em língua, fala português mesmo. Aí você vai entender direitinho, bastante coisa sobre bastante questões. E que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. E agradeço aí as orações pela saúde. Daqui a pouquinho eu já tô 100%. Curso, livro, você tem uns livros aí? Eu tenho como bastante livro, mas assim, na verdade o meu modelo de trabalhar é um pouco diferente. Eu distribuo meus livros todos gratuitamente, geralmente eu recebo uma oferta para produzir os livros. Então, nesse momento... Tipo americano, exatamente. Tipo vaquinha, assim? Isso, o pessoal me ajuda, eu faço o livro e publico. Já publiquei 10 livros nessa direção. Estou escrevendo mais 2 livros, mas eu estou um pouco sem cabeça para escrever e aí não está avançando muito. Mas, em algum momento, eu vou lançar um livro sobre os 10 mandamentos no Catecismo da Igreja Católica. E aí, o meu canal aí, Vem Senhor Jesus... A Igreja Católica foi lá e alterou na cara dura, né? Cara dura, né? E aí é isso. Então, você pode ter bastante coisa lá no canal e você pode ser muito bem-vindo. E, inclusive, para lembrar também que o meu conteúdo, ele não é o conteúdo meramente adventista. Tem bastante não adventista que segue. Eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum problema de ser adventista, muito pelo contrário. Para mim é uma honra e uma glória. A despeito dos problemas adventistas também. Mas lá no canal tem bastante coisa. Que você também mete a boca no... Também. Nos problemas adventistas. Claro, óbvio. Eu aprendi com Jesus, né, César? Jesus, ele falou muito contra fariseu israelita. Mas agora parece que eu não manjo, me corrija aí. Parece que o presidente mundial da Adventista é um algoz. Infelizmente. Parece que você levantou um faraó que não conhecia José. Infelizmente. E aí ficou ruim pra você, né? O Ayrton Killer se tornou presidente da Igreja Mundial, que pra mim é uma decisão lamentável, mas não vou aqui usar o espaço pra falar dele, não. Deus abençoe ele. Maravilha. Tô ficando por aqui, minha gente. Deixa eu ver aqui se entrou alguém no grupo que eu falei agora há pouco. 61 pessoas, mas pode ser muito mais. Então, se você quer ter uma leitura assertiva, lá eu vou ensinar técnicas que você vai memorizar o que você leu, que você pode usar aquilo que você leu, como ler do jeito certo. Eu não estou falando só de ler a Bíblia, não. Qualquer livro, até se você nem é evangélico, está ouvindo aqui, você quer fazer, vai te ajudar na sua leitura. É uma imersão de leitura assertiva. Lá na comunidade, quem faz parte da comunidade, meus livros, meus mentores, a comunidade é uma comunidade onde cada mês eu trato 2 livros transformando eles em curso. Lá na comunidade já tem esse cursinho lá, é rápido, é um curso rápido, parece que são 9 aulas de leitura assertiva. Mas eu senti de abranger mais pessoas, né? Alcançar mais pessoas. Então, eu criei um grupo aqui no WhatsApp. Vou abrir. Por enquanto, não vamos vender nada ainda, não é para comprar agora. Já falei aqui os valores. Vai ser R$14 só, para quem quiser pagar. E a diferença é que quem paga tem acesso à plataforma, pode ver depois a aula, tem o material didático, porque a plataforma nos custa, né? A plataforma é caro, então custa, tem que repassar. Mas quem não quiser pagar, assiste de graça também, tá certo? Então você vê aí se você quer pagar ou não, mas entra no grupo, já subiu para 72 pessoas, vou deixar o link aqui na descrição, a maioria vem depois, é só clicar. A aula será no dia 8, daqui uma semana praticamente, sem ser segunda-feira que vem a outra, e às 8 horas da noite, levando em conta o horário de Brasília. Obrigado, Matheus, obrigado, Ezequiel. Obrigado, Cláudio, estou ficando por aqui. A gente volta às 2 da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.